Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Debate da Notícia aqui na Rede TVim. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nosso programa também na internet, você acessando aí Debate da Notícia no YouTube e assistindo a toda a programação aqui da Rede TVim a qualquer momento no www.redetvim.com.br, tá bom? Qualquer parte do planeta você pode acessar o site e assistir toda a nossa programação. Nossa convidada de hoje é a professora Daniela Rocha, professora e coordenadora do curso de Comunicação Social do ISCA Faculdades. Jornalista e especialista em gestão da comunicação jornalística, mestre em comunicação social com ênfase em propaganda política. E antes de conversar com ela, nós vamos ao pensamento do dia. A amizade é um amor que nunca morre. A amizade é um amor que nunca morre. Frase de Mário Quintana. Professora Daniela, tudo bem? Tudo jóia, prazer estar aqui, Santiago. Mário Quintana, que também foi um dos grandes mestres aí da comunicação. Amizade é um amor que nunca morre. O que ele quer dizer com isso, professora? Está querendo dizer que é um amor que nunca acaba, um amor verdadeiro, que nos resguarda. A amizade, ela vira e mexe em todos os obstáculos que a gente passa na vida, ela acaba por nos resguardar. Então, no mundo em que nós estamos vivendo, de tanto individualismo, tanto egoísmo, a amizade, ela sempre acaba ajudando bastante, por isso talvez seja um amor que nunca morra. Vai prevalecer sempre. Que assim seja. Tá certo. Professora Daniela, sobre o curso de jornalismo no país, a quantas anda os cursos por aí? Então, foram baixadas novas diretrizes curriculares para o curso de jornalismo, foi feita por uma comissão, dentre os membros dessa comissão, está o professor José Marques de Mello, que é um grande nome do jornalismo no nosso país, ao passo que ele foi o primeiro jornalista formado em nosso país, numa época em que nem existia faculdade de jornalismo. Então, eles se aglutinaram, repensaram o nosso curso de jornalismo e formalizaram novas normas de diretrizes curriculares, que devem ser implantadas em todos os cursos do país até o início do ano que vem. Dentro dessas normas, já estão adequadas algumas alterações à nossa profissão, quando nós tínhamos as diretrizes antigas, o jornalismo não tinha tanta influência das redes sociais, nem havia, a tecnologia não tinha tanto peso. Os jornalistas, eles eram, de fato, os correspondentes por passar essa informação, coisa que hoje até o próprio internauta faz. Então, todas essas adequações estão contidas nesse documento. E as novas matrizes curriculares, elas têm que contemplar esse novo perfil profissional no mercado. Qual que é a importância do jornalista hoje diante da nossa sociedade? Eu continuo vendo o jornalista com um papel fundamental na sociedade. Ele tem a gente costuma dizer lá no ISCA que o jornalista, ele é idealista por natureza. E isso, para mim, é muito importante. O jornalista, ele tem essa responsabilidade de conscientizar, ele tem essa responsabilidade de informar, e, por isso, também ele tem que ter uma criticidade junto também aos meios, para que ele possa executar com maestria essa função, que, a meu ver, é muito nobre. Eu tenho uma grande paixão pela profissão que nós escolhemos. Então, eu acredito que esse é o papel do jornalista, de conscientizar. Esses dias eu estava conversando com uns amigos, a gente estava na rua, e aconteceu, eu não lembro ao certo o que se deu, eu sei que alguém pedia alguma informação e alguém estava atravessando errado na faixa e nós automaticamente nos pronunciamos. E eu comecei a rir, falei, isso é coisa de jornalista, Jornalista se vê na obrigação de dar informação na rua, Sim. Jornalista se vê na obrigação de se pronunciar com o que é justo e o que acomete o bem comum. Então é louvável, num mundo individualista é louvável esse tipo de profissão. Na sua opinião, os jornalistas, eles trabalham de forma democrática, de forma livre nesse país, ou nem todos? Nem todos. Nós assistimos recentemente em Limeira uma palestra com Luiz Azenha,
que era jornalista, já foi ganhador de vários prêmios, e atualmente está na TV Record. Já foi da Globo? Já né? foi da Globo, e ele mensurou justamente algumas passagens com relação a isso. O tema da palestra era a mídia e ditadura militar. E ele mensurou desde o histórico dele até a cobertura dele no transcorrer desse tempo. Liberdade integral não tem. Só que eu também acho que é utopia nós dizermos que mas o jornalista ele não pode informar. Tudo bem, gente, mas todas as empresas jornalísticas elas são comandadas por empresários, porque é uma empresa. E às vezes políticos. Exatamente. Né? Como acontece em todas as empresas. Por isso a necessidade do jornalista ele ter a criticidade, ele buscar novos meios, porque aí você cria outros mecanismos. Só que o empresário também, se nós não fôssemos jornalistas, não carregássemos esse idealismo, esse comprometimento e tal, provavelmente nós também teríamos esse posicionamento. Livre, acredito que não é, mas tem como conscientizar com uma liberdade comedida, eu diria. Minha opinião é que o jornalista livre ele nunca será, né? Ele sempre será muito bem vigiado. E diante dos interesses, né? Se houver um interesse de um anunciante dentro de uma empresa, claro que o interesse vai falar mais alto porque é o dinheiro do que a informação, né? Ou seja, a gente percebe que no norte e nordeste desse país, onde os políticos dominam as mídias, dominam a imprensa, as emissoras de TV, de rádio e também os jornais daquelas regiões, não tem como se manter um jornalista ali totalmente íntegro, né? Não tem como. Aqui para o sul, sudeste do país, a gente vive algumas situações em que alguns jornalistas conseguem levar até as informações de cabo a rabo, completamente, né, com a devida lisura. Mas em outras situações a gente percebe que não. Por exemplo, aquela jornalista do SBT, aquela apresentadora, que foi barrada, né, devido a anunciantes. Ela começou a dar suas opiniões com relação aos devidos assuntos aí do país e, de repente, chegou um momento em que a senhora Petrobras foi lá e falou: ou ela para ou nós tiraremos o nosso anúncio da Petrobras. Então, o que é melhor? Você manter uma jornalista que ganha, vamos colocar, 20 mil reais por mês, né? Ou você deixar de ganhar uma verba de 5 milhões? Então, quer dizer, para nós, jornalistas, evidentemente que nós vamos puxar a sardinha para o lado dela, que a informação acontece e precisa ser dada do jeito que ela acontece. Agora, para donos de emissoras, né, nem sempre isso é viável. Então, qual que é a sua opinião com relação a isso? A notícia ser dada, né, na sua totalidade e na sua veracidade, e também a questão dos anúncios. Porque vira e mexe, isso acaba, né, se enroscando. E aí, professora? Então, como eu disse, é uma empresa. Apesar de trabalhar com comunicação, trabalhar com jornalismo, e o jornalismo ter essa função de informar, é mantido por uma empresa. Como toda empresa, precisa de verba, precisa de renda. Essa verba ela é mantida como? Ela é mantida através dos anunciantes. Eu já tive a oportunidade, no transcorrer da minha vida profissional, de montar um jornal na cidade de Capivari, e eu sei como é difícil. Fui com essa proposta, exatamente. Não, vou manter a lisura, e o meu compromisso ele é com o leitor, e vou me manter e não vou fazer conchavos. É um preço alto, você consegue a base de empréstimo, só que te derrubam também através das negociações que fazem com que você comece a incomodar, porque a verdade exacerbada ela começa a incomodar. Foi aí que eu constatei uma coisa que eu já vinha pensando há um certo tempo. O denuncismo, ele gera isso. Por mais que ele parta da verdade, é lógico que a gente tem essa obrigação de passar a verdade. Só que, muitas vezes, a nossa vida ela fica em risco. Muitas vezes, dependendo do que a gente vai denunciar, e se a gente não tiver um suporte jurídico, a gente acaba ficando em condições difíceis. O bacana, a meu ver, hoje, com a sociedade que nós temos hoje, é ter jornalistas dispostos e aplicados em produzir materiais que conscientizem a população.
Nós temos num país com 2/3 de semi-analfabetos. Então, a população precisa de conscientização, ela precisa de conhecimento, ela precisa de informação dada de forma didática, para que, a partir daí, você não precise... Por que você precisa escancarar o que acontece? Porque a pessoa ela não sabe aquilo. Como acontece. Está vendo roubo em alguma vertente, mas como que ele vai saber se ele não sabe nem como que funciona essa estrutura? Professora Daniela, isso fica difícil incutir na mente dos alunos essa situação, onde não há uma imprensa livre e a questão comercial, que a questão comercial sempre falou e sempre falará mais alto. Fica difícil você falar para o aluno, né, isso eu estou falando de modo geral, né, todos os professores, colocar para o aluno que, olha, você precisa ser livre, precisa ter essa linha de conduta, porém você vai esbarrar com a questão comercial. E aí? Acredito que seja complexo, conflituoso, mas complexo. Mas é a realidade. Você vender uma ideia de que não há um controle, que você vai ter a liberdade, você vai falar o que você quer, que você vai mudar o mundo, isso é chato, né? Isso beira o charlatanismo, a meu ver. A meu ver, é importante você passar a realidade do mercado e criar profissionais críticos, que não sejam manipulados. Então, profissionais críticos que tenham clareza de como funciona a economia, que tenham clareza de como funciona a política, que tenham clareza como funcionam os meios de comunicação, as empresas de comunicação, para, a partir daí, eles conseguirem aplicar a técnica e a teoria que eles obtiveram e cumprir com a função da profissão prevista na nossa profissão. Professora Daniela, esse é um ano eleitoral. E é um ano onde a gente percebe que as pessoas precisam estar atentas aos candidatos. E as pessoas sempre falam assim, eu quero um Brasil melhor, eu quero, né, políticos melhores, e acabam votando, né, em políticos porque acham que ele é engraçadinho, porque ele é bonito, ou porque ele representa alguma coisa que não representa o povo, né? É um momento de uma reflexão para a população, e os jornalistas têm esse papel de informar tudo isso. Só que muitas vezes eles não conseguem transmitir esse tipo de informação ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador, né? Mas, de alguma forma, é o momento da população estar atenta aos candidatos e não aos detalhes dos candidatos? Sempre é, né? Quanto mais atento o eleitor ficar, sempre nós teremos uma melhor política no país. Eu costumo dizer que o dia que o brasileiro ele tiver consciência do poder que ele carrega em mãos, com o título de eleitor, esse país ele passará a ser um país mais digno. Reitero essa questão da consciência. O jornalista realmente ele não tem como instruir, e nem pode, a legislação eleitoral não permite que o jornalismo ele seja tão amplo dentro dessa vertente eleitoral, né? Porque existem algumas barreiras para não ser desigual, para que os meios de comunicação não sejam usados para favorecer esse ou aquele candidato. Mas os consultores políticos e de marketing, eles estão fazendo isso porque é uma demanda de mercado que o eleitorado está mudando. Hoje o eleitorado, gradativamente, ele está se preocupando mais com a história do candidato, qual é o passado do candidato. E essa responsabilidade em passar essa informação, que é o que a gente chama de construção de imagem ou propagação de imagem pública, são desses profissionais de comunicação que trabalham na campanha. Então, isso é muito importante. Você vender uma campanha verdadeira, você propagar um candidato, saber o porquê que o candidato, por que você quer esse cargo. Né? O eleitor ele precisa saber por que quer esse cargo. O que você vai desenvolver? Guardar os materiais e, olha, eu vou te cobrar. Criar esse vínculo de compromisso, que com certeza a gente tem uma sociedade mais justa e mais digna, dessa forma. Muito bem, nós estamos conversando com a Daniela Rocha, professora e coordenadora do curso de Comunicação Social do ISCA Faculdades. Deixa eu falar para você da DSV, está construindo ou reformando, DSV 3011-0443. DSV sempre fazendo o melhor para você, 15 anos de confiança e credibilidade. Está pensando em construir ou reformar? Ligue agora, 3011-0443.
Orçamento sem compromisso. Serviços aí para chácaras, fazendas, casas, prédios, tudo que você pensar em construção civil, chame a DSV. Do alicerce ao acabamento, são 15 anos de confiança e credibilidade. E a DSV lançou o cartão associado. Por exemplo, R$30 por mês, tem direito ao conserto das torneiras, chuveiros, tirar o vazamento das pias, além da manutenção da válvula hidra. Parcelas de R$50 tem direito a esses serviços, mais a limpeza das torneiras, chuveiros, vazamento das pias, a manutenção da válvula hidra, a limpeza das calhas, goteira dos telhados e também a pintura do portão, além da elétrica simples e os pequenos reparos e os serviços de encanador. Isso ao preço de R$100 por mês, gente. Mensalidade pequena para você obter todos esses serviços. DSV, sempre fazendo o melhor para você. Vai construir ou reformar? Ligue antes para a DSV. Liga agora, pode ligar que o Vidal vai fazer o orçamento para você sem compromisso, tá bom? Não vai ter aí dor de cabeça com um pedreiro, com um encanador, com o pessoal da elétrica, sabe aquela coisa? Não vai ter dor de cabeça. Chame a DSV e a DSV vai resolver para você. Preço pequeno, isso eu garanto, e serviço com confiança e credibilidade. DSV, sempre fazendo o melhor para você, 3011-0443. Nós continuamos nosso papo aqui com a professora Daniela Rocha, que é do ISCA Faculdades, coordenadora, professora e coordenadora do curso de Comunicação Social. Professora, há poucos anos, uma determinação aí de uma juíza diz que não há mais necessidade, né, do diploma de jornalista para quem quer se apresentar, falar ou escrever na mídia. Qual que é a opinião da senhora com relação a esse assunto? Houve várias manifestações a respeito disso, né? Eu sou contrária, porque eu acredito, é lógico, que existem profissionais que, na época em que o jornalismo começou a ser construído no nosso país, como eu disse, o Zé Marques, o professor Zé Marques, o primeiro jornalista no nosso país, se eu não me engano, ele fez a graduação na década de 60, nós não tínhamos faculdade de jornalismo ainda no país. Esses casos, como esses profissionais que vieram desse período, que construíram, fizeram a comunicação na época da ditadura, é uma situação. Agora, eu acho muito complicado. Por quê? Porque você precisa atrelar a teoria, a técnica e a prática, né? Toda profissão ela requer. O jornalismo, você é jornalista, você sabe disso, o jornalismo ele tem inúmeras teorias. Existem as teorias da comunicação que são fundamentais para você entender a comunicação num todo, que não é só o jornalismo, mas é a comunicação, porque o jornalismo está dentro da área da comunicação. Né? Existem as técnicas de redação, existem as técnicas de oralidade, existem N informações e conhecimentos que precisam ser passados aos profissionais para que eles tenham bagagem no momento em que eles forem praticar, para que ambos os conhecimentos culminem, gerando sempre o aprimoramento da informação e na qualidade, né, do produto propagado. Se você não cria muito critério, se todo mundo... mas escrever... E é importante, eu acredito, reiterar uma coisa, é uma diferenciação. O jornalismo, né, matéria jornalística é uma coisa. Não é que você é contra profissionais escreverem colunas ou opiniões, em hipótese alguma. Agora, a matéria jornalística ela tem que ser feita pelo profissional de jornalismo, e o jornalista ele tem que saber quais são as técnicas, quais são as teorias para propagar uma informação de qualidade, né, e de compromisso, de credibilidade junto ao eleitor, que a gente tem que ter esse compromisso. Né? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente escreve, a gente tem que ter essa responsabilidade com o que a gente faz. Você acha que mudou alguma coisa a partir dessa determinação da Justiça? Acho que inúmeras pessoas, eu vi muitos profissionais, principalmente aqui no interior, que têm matérias publicadas e que têm realmente uma bagagem, que se aprimoraram em curso técnico, que requereram, né, o MTP, através do sindicato, porque existe essa condição hoje. Né? Você comprova algumas publicações e você pode requerer o nosso registro, que é chamado de MTB. Mas as grandes empresas, elas não aceitam, né, os profissionais sem o devido diploma. É complicado porque a nossa conjuntura, veja bem, o jornalismo ele é pautado prioritariamente pelo escrever bem e o falar bem. A qualidade da nossa educação hoje ela é muito complicada. A língua portuguesa, eu costumo dizer que o único país onde se fala errado e o pessoal acha normal é o Brasil.
né? O pessoal não sabe nem falar, quer falar inglês, quer falar espanhol, mas não sabe falar a língua portuguesa. Então, a gente vem um histórico da sociedade com uma defasagem muito grande nesse quesito, né? Então, é importante, e o jornalismo ele precisa ser enaltecido. Inclusive, na grade que nós temos no ISCA, tem até língua portuguesa, que eu acredito ser fundamental para o jornalismo. Imagina um jornalista, né, falar o português errado. Isso é complicado. É lógico que todo mundo erra não e cabe, erros né? ocorrem. Mas é um público que tende a falar menos errado, né? Tem que ser, né? Inclusive, tem até médicos por aí que falam, né, de forma errônea, mas enfim. O jornalista, pela sua formação, ele não pode ter, né, problemas aí com o seu português. A questão, por exemplo, de programas de televisão, né, programas populares e programas popularescos, policiais. Você acha que isso traz algum tipo de informação benéfica para a nossa sociedade ou não? Não sei, porque o que para mim pode ser benéfico, para o telespectador pode não ser ou vice-versa. Uma coisa é certa, se tem quem produz, tem quem compra. Eu acredito que muito do que nós conversamos aqui com relação à empresa, como que define a pauta? Se define a pauta pelo que vende, tanto que tem um livro do Ciro Marcondes Filho que ele fala shownarlismo, que é a respeito disso, né? Tem quem vende, tem quem compra. Então, por que existem esses programas popularescos que atendem? Porque tem gente que quer, é isso que quer ver, porque está cansado, trabalhou o dia inteiro, na hora que para em casa, não quer ver aquela coisa quadradinha, quer ver isso mesmo. Se beneficia ou não, acredito que sim, porque se faz parte do cotidiano da pessoa e a pessoa vive bem com isso, acredito que sim. O que eu acredito que também deveria ser bacana é que muitos dos programas, há pouco tempo que eu tenho, quando eu acompanho, eu vejo, é criar essa conscientização através desses programas para que nós consigamos atingir todas as camadas sociais. Então, você cria também nessa vertente, uma vertente de conscientização para que as pessoas entendam e aprimorem cada vez mais o seu entendimento sobre a nossa sociedade e, a partir daí, consigam se posicionar e tenham uma vida mais justa e mais digna. Na sua opinião, o jornalista multifuncional, ele tem mais chances de permanecer ou entrar no mercado? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que qualquer profissional em qualquer área no mundo que vivemos hoje, ele tem mais possibilidades. Tem que saber fazer várias coisas. Isso ajuda. Tem que saber fazer, ou tem que pelo menos ter, não precisa saber fazer, mas pelo Tem menos vontade. ter força de vontade, né? Não é aquele negócio, não, isso daqui eu não sou paga para fazer isso, então eu não vou fazer. Não, isso daqui eu não sei fazer, então não sou especialista disso, não vou fazer. E jornalista não tem muito horário, né? Jornalista não é uma máquina, né? Não é uma fresa, não é um torno. A notícia está acontecendo, ele tem que ir para o local ou permanecer no local, né? Ele não pode parar a peça no meio e ir embora, retornar no dia seguinte e continuar de onde ele parou. Ele tem que terminar a matéria. E muitos profissionais acabam não entendendo isso, até saem da área, né? A gente costuma conversar bastante com os alunos a respeito disso. Comunicador que não suporta a pressão não pode ser comunicador, porque a gente vive de deadline, né, de prazo. O prazo ele tem que ser atendido, pode fazer chuva, cair cotonete, cair canivete, que ele tem que ser atendido. O comunicador também que tem horário cronometrado, quer bater o cartão, eu entro às 8 e saio às 6, não. Então tem que mudar de área, porque a comunicação ela não te prevê isso. É complicado, é difícil, só que em contrapartida você vivencia momentos, situações, você tem acesso a informações, você conhece pessoas que em qualquer outra área você também não teria. E como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Um grande exemplo de que jornalista não tem horário é aquele avião que caiu em São Paulo, né? Que matou lá 199 pessoas às 6 horas da tarde. Muitos já estavam se preparando para ir embora, outros estavam se preparando para entrar, e aquilo acabou tomando ali uma semana, pelo menos, né, de noticiário nas grandes emissoras. Então, ou seja, horário é para quem trabalha em fábrica, jornalista não tem horário. Exatamente. E agora vamos só usar a empatia, ver se nós estivéssemos no lugar desses jornalistas. O jornalista
está saindo da redação às 6 horas da tarde, recebe a informação que caiu um avião, ele consegue ir embora para casa tranquilo? Ele vai para o local. Ele não consegue, ele sai correndo, ele larga tudo que ele estava fazendo, porque ele precisa, é uma necessidade. Isso é inerente ao profissional e eu acho lindo isso. E é a vontade de informar, né? Exatamente. Independente da notícia ou de quem é a vítima, né? Exatamente. Do que aconteceu. Mas a vontade de informar impera mais. Professora Daniela, qual o recado que a senhora dá, né, para os alunos e também para as pessoas formadas em jornalismo, para a gente encerrar nosso programa? Um recado: sejam comprometidos. Eu acredito muito na força do comprometimento. O comprometimento, para mim, é a palavra de ordem. E tem que ser comprometido, tem que ter força de vontade, tem que acreditar e tem que amar o que se faz na vida. Tendo isso, a gente consegue qualquer coisa. E é isso que eu espero, amo meus alunos, espero isso deles, torço para que todos tenham um futuro muito promissor, como todos os demais profissionais também, e que sintam essa satisfação que a gente sente com essa linda profissão que é o jornalismo. Muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada. Muito bem, a frase do dia: a amizade é um amor que nunca morre. Mário Quintana. Nós encerramos o nosso programa Debate da Notícia por aqui e a gente se vê aqui na programação. Tchau. A Câmara Municipal de Americana está de portas abertas para te ouvir e receber. Faça a diferença você também. Utilize nossos canais. Ou o tradicional câmara-americana.sp.gov.br e 0800 771 9701 para falar direto com os nossos vereadores. E você pode acompanhar ao vivo, dentro do plenário ou pela TV Câmara. E a qualquer momento, faça-nos uma visita. Câmara Municipal de Americana. Fazendo a diferença.